E é lógico que depois de fazer bastante merda, o Pedro vai meter atestado. Olha, sinceramente, gente, eu jurei que eu não precisaria mais fazer conteúdo sobre esse assunto. Mas tá tão surreal as coisas que estão saindo depois desse querido, né, desse ser humano, que a gente vai ter que fazer uma atualização. Pedro, que por acaso surtou na primeira semana, na primeira semana do Big Brother, fez um monte de merda na casa, tentou beijar à força uma participante, a Jordana, né? Foi expulso, quer dizer, apertou o botão, mas depois a Globo disse que estava sendo expulso. Tava ótimo, com bastante consciência, sabe? Falando tudo tranquilo. Foi lá e fez o que quis fazer, com bastante consciência de todos os seus atos, tá? Foi lá e apertou o botão porque viu que ia dar merda. E de repente, menina, família diz que Pedro chegou em casa e não reconheceu os familiares. Abre aspas. Está delirando. Nem sabe que estava no Big Brother. De repente, lá dentro ele tinha consciência de tudo. Sabia o nome de todo mundo. Sabia que a Jordana parecia a esposa dele, né? Sabia que tinha traído a mulher. Lá dentro ele sabia tudo. Mas foi sair do Big Brother que, ó, não estava nem reconhecendo a própria família. Iremos interná-lo para sua recuperação. Pegamos ele no aeroporto, mas ele não reconheceu nem o pai, nem o irmão. O surto deve ter sido no voo. Deve ter se distanciado muito do centro gravitacional da Terra, chegado muito perto da Lua. E aí, acha que está na França e que a filha já nasceu. É isso. Começou a meter atestado, mas piora, tá? Piora bastante. Gente, calma aí que eu vou ter que dar uma pausa rapidinha, porque esse assunto tá deixando a minha pressão mais baixa que o normal, tá? Às vezes, no meio do dia, eu sinto que meu cérebro só pede um descansinho, sabe? Tipo agora, esses dias eu acabei baixando um jogo que eu não jogava há muito tempo. Eu voltei pro Candy Crush Saga. Tá? Aquele jogo clássico que todo mundo conhece e já jogou muito, eu tenho certeza. Eu juro, eu tinha esquecido, gente, o quanto isso aqui é bom. Gente, é absurdamente satisfatório, tá? O Candy Crush Saga, ele existe há mais de 10 anos e são mais de 20 mil níveis. Calma aí, só um minutinho. Tem gente que tá bem avançado, viu? Pra mim, ele funciona perfeitamente nesses micro momentos do dia, sabe? Que não exige tempo, não exige esforço, não exige aquela concentração absurda. E um detalhe que eu amo é que dá pra jogar até sem Wi-Fi, sem sinal de celular, sem nada, tá? E isso aqui foi minha distração quando eu viajei pra Paris mês passado, sem Wi-Fi, porque no voo não tinha Wi-Fi, né? Não sei se você sabia, mas é isso aqui que eu fiquei me distraindo. Se você quiser, inclusive, baixar o Candy Crush Saga, tá gratuito aqui pelo link, tá? O link tá aqui na descrição. Ou pelo QR Code, que tá aqui em algum lugar na tela. Baixando pelo link, você ainda ganha um presente de boas-vindas, tá? Que é 24 horas de vidas ilimitadas pra jogar sem interrupção. Pronto. Pausa feita. Agora dá pra continuar a pauta. Vamos ver o Newton falando sobre o assunto. Que saíram fotos dele sendo internado. E o Pedro, gente, que pediu pra sair do BBB 26 antes de ser expulso, apareceu hoje, gente, sendo levado aí pra uma clínica psiquiatra. Tá, ele tentou beijar a garota à força, traiu a mulher, aí no final é doido. A garota deu um tempo. Pedro saiu do BBB, desapareceu e hoje ele apareceu, gente, sendo encaminhado aí para uma clínica psiquiatra. Eu particularmente acho que um pedaço de madeira, eu acho, tá? Resolveria muita coisa. Tática de quem faz M. Falar que ficou doido. Já percebeu? Já pararam para analisar isso? Fez, aconteceu, foi preso, tá doido. A defesa tá tentando alegar aí que ele faz tratamento, né, desde 2017, que ele também faz o uso e provavelmente ficou em abstinência dentro do BBB.
e que ele teria mentido para a produção do Big Brother referente ao tratamento que ele faz desde 2017, né? Por isso que deu essa doideira toda dentro do confinamento. Vou deixar o vídeo aqui, gente, vocês me dizem nos comentários o que vocês acham. Eu ainda acho que uma água fervendo, ferver uma panela, jogar, resolveria, 50% pelo menos. Cansado desse módulo Bolsonaro, né? Foi preso, virou doente. Ah, pelo amor de Deus. Não, gente. Nos vídeos ele aparece com um negócio na perna que parece ser uma amarração na perna. Diz que ele estava todo amarrado. Ele não está todo amarrado, tá? Não tá, inclusive tá só supostamente com a perna amarrada com os pés aqui. Mas tá de boa sentado aqui, né? A internação. Tem Polícia Rodoviária Federal junto, por algum motivo misterioso, que a gente não sabe. Ideia. Então, essa aqui é a família, a mãe. Aí do nada, tá com esse treco aqui, só que não tá amarrado, tá vendo? Tá solto. E tá fumando um cigarrinho. Alguma coisa. Aí ele batendo um papo. Polícia aqui. Ó, que legal, dando uma volta. E o Pedro, gente, que pediu... A melhor parte é que aí saiu isso aqui, ó. O Léo Dias conseguiu esse laudo aqui. Pedro Henrique Espíndola, ao CAPS, Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde, encaminham pacientes em questão para avaliação psiquiátrica por provável surto psicótico. Inclusive, eu estou muito triste porque eu acho... Eu vi uma pessoa que trabalhava com isso, dando ponto a ponto de quais são as diferenças entre um surto... Pessoas que estão ali no meio da saúde são treinadas a reconhecer se um surto psiquiátrico, né, um surto psicótico, é real ou é ensaiado, né? E aí tinha passo a passo ali, só que eu estou achando que essa pessoa pagou esse conteúdo. Muito triste, porque era um conteúdo muito completo, inclusive, muito bom. Bem, paciente previamente usuário de cannabis. Eu não preciso aqui ficar dando de louca, falando sobre o quanto a chance. Eu não vou nem ser exagerada. Qual é a chance de uma pessoa usuária de cannabis ter um surto psicótico? Principalmente depois desse momento. Porque o que está aqui... porque é importante colocar isso, né? Dizer que ele era... Na verdade, o que estão tentando construir é uma imagem de que ele estava em abstinência de... Abstinência... Vou repetir para vocês. Abstinência de... Entenderam, né? Mas é porque não sei o que não vicia, porque não sei o que, não sei, gente. Aí vocês perguntam para um médico. Até onde eu sei, a chance disso acontecer é quase nenhuma. Com outras substâncias, pode acontecer. Com essa em específico, ele foi colocado aqui, paciente previamente usuário de cannabis sem utilizar há cerca de 20 dias. Se você entrar hoje num hospital de recuperação, numa rehab, eu tô dando meu cu na esquina se tiver uma pessoa, uma pessoa internada que está em reabilitação desta substância em específico. Só dessa substância. Se a pessoa usava isso e outras coisas, é outra história. Agora, se você conseguir uma rehab
com alguém internado com esta substância exclusiva e unicamente, talvez eu esteja apostando meu toba. E 20 dias, tá, galera? 20 dias. Na chegada em nosso serviço, apresentava inquietação psicomotora. E eu vou te falar uma coisa, a pessoa que está na saúde sabe exatamente quais são o que é que dá cada tipo de substância, tá? Apresentava inquietação psicomotora, quer dizer, agitação, né? Alteração de sono, vigília, quer dizer, não dormia. Isso era uma coisa que viam na casa um pouco, que ele não dormia mesmo direito. Né? Agora, o que vai se tornando cada vez mais estranho, o fato dele ter conseguido passar de todas as etapas de seleção do programa, tendo um caso tão forte de dependência química. Prescrito por hora de azepam e haloperidol. Uma ampola. Tá. Você não tem informação. Aí aqui... Espirrei. Aqui, temos aqui um ex-administrador da página falando sobre esse uso, né? Esse uso. Ele era realmente usuário de drogas ou aquilo ali foi talvez alguma coisa que ele falou só para inventar mais uma história? Isso soma realmente nas atitudes? Ou você não tem informação sobre isso? Então, eu conversei com a... Foi a primeira pergunta que eu fiz pra Rai, pra mulher dele. Eu falei, Rai, ele era usuário porque ele está... tinha até psicólogos comentando no Instagram que ele estava com abstinência, que ele precisava de um auxílio psiquiátrico, né? E eu comentei com ela, ela disse que ele fazia o uso da cannabis, né? Tanto que ele, lá no programa, ele estava fumando paeiro, né? Que a gente chama. Que ele estava fumando aquilo. Ela disse que quando ele não fazia o uso da cannabis, ele ficava sem dormir, ficava ansioso. Tanto que desde quando ele chegou na casa, ele tava meio sem dormir, tava ligado nos 220, né? E aí eu falei, cara, ele tem que descansar, porque ele tá fazendo coisas por impulso, tá só se queimando, e foi agravando, né, a situação. Ele era realmente usuário de drogas ou aquilo ali... Então, isso até pode ser que a pessoa, depois ela utilize a cannabis especificamente para relaxar, dormir, muita gente faz isso. E realmente dorme pior ou tem muita ansiedade quando não tem. E vou te falar, a pessoa dormir pouco dá mais alteração do que o uso. Né? Isso pode acontecer? Pode. A pessoa entrar num certo surto que não conseguir dormir e tudo mais? Pode. Mas quem sou eu? Meu nome não é Drauzio Varela. Quase esqueci o nome do Dr. Áuzio. Agora, calma aí. Eu fechei um treco aqui? Não, né? Tá. Vamos lá, Graziela. Assim que o Pedro saiu do BBB 26, começaram a surgir várias notícias na mídia de que ele possivelmente estaria em surto. Isso porque os familiares dele aparentemente fizeram uma declaração nesse sentido, mas não houve nenhum tipo de comprovação do estado dele. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. É comum que sempre que um caso de violência contra a mulher aparece na mídia, automaticamente se tente patologizar o comportamento do agressor. E ao fazer esse processo de tentar alocar e descobrir qual doença que esse cara tem e por que ele teria cometido um crime devido à doença que ele tem, isso não passa de uma tentativa muito, muito comum de tirar a responsabilidade dele e colocar em eventual situação de saúde mental. E se você parar pra pensar, essa é uma das desculpas mais comuns, a de que ele não estava bem. Só que assim, na prática pro judiciário, para que você afaste a responsabilidade decorrente de um crime a partir de um estado de saúde mental, é extremamente importante e obrigatório que se prove o estado que se alega. E quando a gente... Porque esse é o famoso foi mal, tava doidão, né? É o famosíssimo foi mal, tava doidão. Eu errei. É por isso que tanta gente fala que não pode chamar macho que tenta abusar de mulher de monstro. Porque monstro você exotifica a pessoa. Você bota ela como se fosse alguém doente, fora totalmente da normalidade. E não como uma pessoa que é um homem, que goza dos privilégios de ser homem e que aprendeu durante a vida toda que a mulher é um corpo para ela ser utilizada. Que não há doença nenhuma ali. Que é só uma pessoa com uma certeza absoluta de que o corpo de uma mulher não é dela.
Então, quando você fala que fulano é um monstro, fulano não é um monstro, não. Fulano é só uma pessoa bem consciente que acha correto agir dessa maneira. Então é muito fácil. E é óbvio que a única saída para ele, depois de ser expulso do programa por ter feito o que fez, era meter o foi mal, tava doidão. E é isso que ele tá fazendo. Só que tá chegando num nível onde o cara do nada acha que é o Napoleão Bonaparte. Gente, socialmente, de forma reiterada, afirma que a violência que um homem cometeu só aconteceu porque ele E não dá pra dizer que ele só foi mal, tava doidão nessa parte. Ele tem que demonstrar, como aqui a Graziela tá falando, que essa pessoa realmente tem essa questão. estava em surto, o foco sai daquilo que realmente importa. A escolha consciente de tocar e invadir o corpo de outra pessoa sem o consentimento dela. Porque a verdade é que a maioria dos agressores contra mulheres não são doidos, psicóticos, maníacos. Eles só são homens. E o que eles fazem nada mais é do que uma expressão de poder, que é determinada a partir do seu gênero. Não é um sintoma inexplicável, é um processo socialmente conhecido. A patologização cria um efeito perverso. Isso porque a violência deixa de ser vista como uma escolha ou como produto de uma cultura que tolera e reproduz a violência contra a mulher e passa a ser tratada como uma questão de saúde mental, ou uma doença de modo geral. Isso não só tira a responsabilidade real sobre o agressor, como também minimiza o real impacto que essa violência tem sobre a vítima. E aqui precisamos ser honestas. Nenhum diagnóstico se faz no achismo, sem perícia formal, sem acompanhamento de um médico. E ainda que assim o fosse, um eventual diagnóstico não apaga o fato de que tocar alguém sem consentimento é crime. A pergunta não é se ele estava bem. A pergunta real é: por que as pessoas seguem criando e aceitando desculpas a respeito da violência masculina? Assim que Entendeu? Não preciso nem dizer. Inclusive, acabei de achar o post que eu falei. Graças a Deus. Porque esse post é muito bom, gente. Atenção. Elisa Brietsky, tá? Olá, chuiteiros. Gostaria de avisar a todos que psiquiatras são treinados para diferenciar psicose de simulação. Isso vale para vozes da tornozeleira e para amnésia seletiva pós-importunação sexual. De repente, a pessoa ficou doidinha depois da importunação sexual. Tá? A Elisa, inclusive, é médica psiquiatra, professora, pesquisadora e aspirante a escritora. Tá? Como fazemos isso? Explicamos aqui no fio. Muito importante esse fio aqui, viu? Psicose vem com declínio do funcionamento, ou seja, os sintomas causam dificuldade em manter atividades básicas, como comer, trocar de roupa, pegar um avião e descer no seu aeroporto, arrumar uma cama, pagar boleto. Sintoma grave que não causa prejuízo sugere simulação. O que isso quer dizer? Que a pessoa em estado de psicose, ela perde a capacidade de fazer coisas básicas do dia a dia dela. Ela não consegue cozinhar a comida, não consegue direito trocar de roupa sozinha. Muito menos consegue pegar um avião para casa e chegar em casa sem reconhecer o pai ou o irmão, mas saber como que sai do avião, como que vai até a saída do aeroporto, né? Consegue ter todo o trâmite de pegar um avião, porque eu não sei se ele estava acompanhado, mas a pessoa que está ali, ó, com as faculdades mentais em dia, que consegue pegar uma passagem e falar: o avião sai do portão 3, terminal 1, hora tal. A pessoa que está em surto não tem tanto essa capacidade. A psicose vem com declínio do funcionamento. Tá? Sintoma grave. Aí olha que isso é tão importante. Quando a pessoa está nesse estado, ela tem atitudes que podem prejudicar a ela própria. Se por acaso os sintomas que ela tem só são utilizados para coisas que não vão prejudicar ela, sintoma grave que não causa prejuízo sugere simulação. 2. Fatores externos óbvios ou ganhos secundários favorecem a hipótese de simulação. Entre esses fatores estão fugir de uma acusação, quer dizer, de novo, voltando. Vou até ler até o final. Entre esses fatores estão fugir de uma acusação, de consequências legais ou obter ganho financeiro ou vantagens como aposentadoria ou seguros. A pessoa que só tem um surto psicótico, na hora que esse surto pode trazer vantagens para ela, seja financeiras,
legais. Ou o surto pode ajudar ela a fugir de uma acusação, também sugere simulação. Sugere, né? Lembrando que são várias análises. Sim, a pessoa ela pode ser que passe por uma situação dessa e isso possa trazer algum ganho secundário para ela e não quer dizer que ela está simulando. Mas vamos somando a pontuação, tá? Na psicose, os sintomas são experienciados. Na simulação, eles são performados. Ou seja, na psicose estão profundamente integrados na vida da pessoa. Exemplo, a pessoa não come e não bebe por medo de ser envenenada a ponto de pôr a sua vida em risco. Quer dizer, se a pessoa entra num surto psicótico que ela está sendo vigiada pela CIA e que toda comida ou bebida dela pode estar envenenada, essa pessoa pode chegar ao nível de entrar em inanição por não comer mais. Ela acredita tão profundamente naquilo que ela pode chegar a colocar a vida dela em risco para manter aquela crença. Se todas as crenças que essa pessoa tem durante a psicose não geram nenhum tipo de risco para essa pessoa, se essa pessoa não banca aquele sintoma, se o sintoma ele é só alegórico, do tipo, oh meu Deus, eu estou vendo o céu rosa, tá, mas sugere simulação. Na simulação, os sintomas são inconsistentes, desarticulados entre si e com gravidade, frequência e duração que não se correlacionam e que não seguem as trajetórias esperadas. Quer dizer, são sintomas muitas vezes que são incoerentes, inconsistentes. A pessoa ela não passa, ela não num dia tá achando que vai ser envenenada e no outro dia ela esquece, né? Da mesma forma, sintomas excessivamente dramáticos, exagerados e teatrais, juntamente com tentativas de induzir o interlocutor a interpretá-las da maneira que a pessoa quer, indicam simulação. A lição aqui é que, a menos que você seja um excelente ator, não finja, porque vai dar para detectar que não é verdadeiro. Quer dizer, se os seus sintomas são estou na França, por que uma pessoa na psicose que teria... Porque a psicose ela pode vir com uma percepção de perseguição, uma percepção de que sua vida está em risco. Por que uma pessoa em psicose acharia que está na França? Por que motivo? O que isso engatilha ali no sistema? Da onde que vem isso? Alucinações atípicas. Na psicose, a maioria das alucinações são simples, como chamar o nome, barulho de passos. Quer dizer, na psicose, a pessoa que está em surto psicótico pode ser que comece a ouvir alguém chamando o nome dela. Ou pode ser que ela ouça passos. E não coisas, não é comum. Eu ouvi a voz da minha avó morta que me mandou comprar uma dúzia de ovos e fazer um bolo de chocolate. Isso aí pode ser espírito. Na psicose, os sintomas iniciam gradualmente e aumentam em gravidade e frequência. Quer dizer, essa pessoa ela vai aos poucos piorando o sintoma. Não é num voo de 1 hora de avião. Que a pessoa não tá... a gente viu esse cara 24 horas gravado. Não tinha nenhum sintoma. E, de repente, o cara estava na França. Mesmo no início rápido, isso leva dias ou semanas. Estar normal e 5 minutos depois completamente fora do ar sugere simulação. Na simulação, os sintomas fakes não resistem ao escrutínio, quer dizer, a você tentar se aprofundar, né? Você está na França? Ué, mas em que cidade? Fazendo o quê? Quando que você veio para cá? E o ticket do seu avião? Por que a gente não está falando em francês? Quer dizer, na simulação, os sintomas fake não resistem ao escrutínio. Se você começar a perguntar, essa pessoa ela não consegue explicar por que ela está sentindo que ela está na França. Quando o paciente tem delírios ou crenças falsas, exemplo, estou sendo envenenado, que ali
é uma sensação que pode acontecer, geralmente está retraído e evita ao máximo falar sobre suas desconfianças, porque ele está acreditando que isso é real. E quem acredita que isso é real não vai ficar falando para todo mundo porque tem medo de alguém realmente... Se a pessoa está com medo de ser assassinada, ela não vai ficar falando para todo mundo que ela está com medo de ser assassinada porque ela está com medo de ser assassinada. Na simulação, a pessoa parece ansiosa, querendo falar sobre seus delírios para todo mundo. Por quê? Porque ela precisa provar que ela está em delírio. A pessoa que está realmente nesse quadro, ela não precisa provar, porque ela não está nem preocupada em provar. Ela está preocupada em não morrer nesse caso específico. Pode ser outra psicose, né? Não é assim, a pessoa que, por exemplo, tá com medo de ser envenenada, ela não tá preocupada em falar, estou com muito medo de ser envenenada, galera. Tô com muito medo. Olha, tô com medo de ser envenenada. Não, ela vai ficar quieta no canto dela, porque ela tá com medo de ser envenenada. Na psicose, há desorganização da fala e do comportamento, o que geralmente não é visto na simulação, porque a pessoa precisa se organizar para tentar se convencer do fingimento. Quer dizer, na psicose, a pessoa, ela muitas vezes tem um comportamento meio errático, a fala também pode ser desconexa, enquanto na simulação, a pessoa precisa provar que ela está na França. Então ela vai tentar se organizar mentalmente para tentar provar que ela está achando que está na França. Enfim, esse é um assunto que considero dos mais fascinantes da psiquiatria, porque é onde o conhecimento derrota a falcatrua. E vocês, o que vocês acham? Continuando. Olha só o tamanho... Aí agora vai começar, de repente, a culpar o cu da Globo. Deu ruim, hein? A defesa do Pedro estuda processar a TV Globo alegando que ele já fazia acompanhamento psiquiátrico antes de entrar no Big Brother Brasil. Só o tamanho da bucha que a Globo arrumou para sua cabeça. Bom, como a gente sabe, Pedro acabou desistindo ali do Big Brother Brasil depois de toda aquela polêmica e acusação de importunação sexo em cima da Jordana. Mas uma novidade foi divulgada pelo portal Léo Dias, que conversou com a defesa de Pedro, representada pelo escritório da doutora Nívia Maria. Segundo a defesa, o ex-participante de 22 anos enfrenta, sim, questões relacionadas à saúde mental e realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde 2017. Só que essas informações de fato teriam sido ocultadas durante o processo seletivo, já que elas poderiam comprometer a sua permanência dentro do jogo. Consequentemente, comprometer ali, colocando em risco a chance dele ganhar 5 milhões de reais. Mesmo diante do estado clínico já comprovado, Pedro teria decidido seguir ali com o processo seletivo. A defesa afirma que o participante demonstrou estabilidade durante as entrevistas, o que contribuiu para a credibilidade dele ali com os produtores da atração. Sobre o caso da Jordana, a defesa também falou. Eles disseram que Pedro estava emocionalmente desestabilizado ali dentro do confinamento e que tamanha exposição no Big Brother Brasil fez um desgaste irreversível na sua imagem, ultrapassando absolutamente todos os limites do entretenimento e afetando diretamente a sua reputação pessoal e social. Agora, a defesa afirma que avalia entrar com uma ação contra a TV Globo pela má administração e por ter aceitado ali o Pedro mesmo diante das condições clínicas dele que foram ocultadas. A defesa alega Coragem, né? Que a superexposição ali negativa não afetou apenas oportunidades profissionais e comerciais ali para o seu cliente, mas também a segurança física de Pedro, já que ele teme represálias, pois trabalha na rua, né? Ele não tem uma segurança, trabalha na rua e pode sofrer qualquer tipo de ataque diante a represália da população mesmo. A TV Globo foi procurada para se manifestar sobre o assunto, porém não retornaram o contato da reportagem. Vale lembrar que Pedro, neste momento, está sim internado, tá? A informação divulgada revela que o Hospital San Julián, referência no tratamento de dependência química e transtornos mentais, foi o hospital ali selecionado para a internação do Pedro. Ele chegou ao hospital acompanhado de 2 homens e de uma mulher. Estaria também em um quarto individual separado dos demais internados. É isso. Quero saber a sua opinião. O que vocês acham aí da defesa
tentando agora, ou pelo menos avaliando, a possibilidade de processar a Globo por tamanha exposição e falta de cuidado e zelo com o participante. Comenta aí. Deu ruim, hein? Eu acho muita coragem, viu, Pedro? Mas pelo visto, coragem, cara de pau você tem o suficiente. Psiquiátrico. Né? Vamos lá, Gisele Bicalho. Pedro quer processar o BBB. Essa é a notícia que tá saindo em todos os lugares. Ele diz que a Globo é responsável porque ele fazia tratamento psicológico, psiquiátrico e não contou isso pra Globo. Bom, eu, quando entrei no BBB, fazia tratamento psicológico, psiquiátrico e 2 anos antes eu tinha tentado entrar no BBB, passei na primeira seletiva e não consegui dar sequência. Estava muito depressiva. Fiquei 1 ano e meio cuidando da minha depressão e retornei, graças a Deus, no melhor BBB da história. Fazer tratamento psicológico e psiquiátrico não é empecilho para você entrar na casa do Big Brother. Então eu não sei de onde esses advogados estão tirando essas teses de que a Globo é culpada de alguma coisa. Pelo contrário, eles aceitam participantes que têm algum trauma ou tomam alguma medicação para ansiedade, depressão. Lembrando que na primeira semana do BBB, eu estava chorando muito. O médico me chamou dentro do confessionário e perguntou: Gisele, você quer voltar a tomar seus remédios? Eu disse: não, eu só estou triste. Eu não estou com depressão. Então, não seja leviano defesa do Pedro, porque o programa cuida muito bem de nós. Se ele tem algum problema com vícios, que seja tratado aqui fora. Mas não passe pano para a atitude que ele teve dentro da casa, como Pedro, aqui fora. Porque eu sei muito bem qual a estratégia de vocês. Eu sou advogada criminalista e eu sei o que vocês querem fazer para isentar o Pedro das suas responsabilidades. Pedro quer processar. Sabe o que é mais surreal? É que se ele precisasse de algum tipo de remédio, a produção daria. Tanto que uma das coisas que ele fez lá na casa foi pegar o remédio da Ana Paula. A produção dá o remédio, não existe esse treco de tirar o remédio. Até porque, gente, se fosse tirar participante que tivesse acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não entrava ninguém no Big Brother. E te digo mais, se ele tava lá precisando de cannabis, que seja, no Brasil é regularizado você tomar CBD. Não seria problema nenhum, talvez, sua produção fazer algum tipo de tratamento com ele ali, se ele já tivesse isso. Desculpa, gente, mas essa história é difícil. Contanto que eles usem como a repercussão da saída do Pedro do BBB 26 e tudo o que aconteceu pós saída dele e o que ele fez dentro da casa é a prova de que, mais uma vez, os homens, eles possuem um pacto onde eles podem fazer o que quiserem, contanto que eles usem como desculpa, entre muitas aspas, alguma questão psicológica. O participante Pedro Henrique do BBB 26, ele já estava apresentando ser meio doido, entre muitas aspas, durante essa primeira semana do programa, né? E aí ele foi, assediou a outra participante, tentando forçar um beijo nela, e depois apertou o botão, desistiu. Todo mundo sabe disso, todo mundo viu isso. E aí, pós saída, é falado que ele vai se internar, vai ficar longe da família dele, porque ele realmente estava passando por uma questão, né, da cacholinha dele. Psiquiátrica, enfim. E aí, um monte de gente dentro da casa estava falando: olha só, ele não estava bem, por isso ele fez isso. Olha só, gente, ele estava realmente ficando doido, por isso que ele fez isso. Tadinho, ele era um homem tão legal, foi isso que aconteceu. Mas, quando você para pra pensar, da Vanessa Lopes, que foi ano retrasado. Sabe qual é o pior disso, gente? É que ele apertou o botão por saber que fez uma coisa que ia ser muito mal vista aqui fora. Isso mostra pelo menos um lapso de consciência. Ela vai falar aqui da Vanessa Lopes, mas, gente, vocês lembram da diferença? A Vanessa Lopes estava totalmente desconectada. Ela achou, inclusive, que apertar o botão fazia parte do jogo. Que, na verdade, o jogo era ela sair e apertar o botão para sair, porque ela estava num surto aonde só tinham atores na casa.
Retrasado, por exemplo, ela também teve um surto dentro da casa e ela nunca forçou beijo. E o surto dela é consistente. E alguém falou isso, eu acho, num outro vídeo que a gente fez. É engraçado você não ver mulheres em surto psicótico assediando outras pessoas. Tentando forçar um treco com alguém. Por que será que sempre quando o homem tem uma atitude de tentar tirar a liberdade de uma outra mulher, ele diz que ele tá doido? Com ninguém. Então por que que o Pedro Henrique, por que que normalmente homens, quando ficam doidos, entre muitas aspas, assediam as outras pessoas? Por que que é só homem que isso acontece? Que se desequilibra, opa, agora o consentimento não existe. Agora eu tenho o direito e a desculpa pra fazer merda. Porque tá tudo bem. Porque eu não sou normal, entre muitas aspas. E apesar de ser uma situação diferente, me fez pensar e lembrar sobre como meninos e meninas neurodivergentes são tratadas na sociedade. Que normalmente as meninas, elas mascaram mais. Elas são obrigadas a esconder e etc. Enquanto os meninos que são neurodivergentes, existem mais relatos de Isso é muito louco, sabia? Isso é documentado. De que é mais difícil você descobrir, por exemplo, casos de autismo entre mulheres do que homens. Porque mulheres... E aí isso é uma questão que não é biológica. Isso é uma questão de comportamento social. Porque mulheres são ensinadas a se esconder emocionalmente, a mascarar aqueles traços, enquanto os meninos são liberados a agirem da forma como quiserem. E por isso, as mulheres que têm autismo, né, as mulheres que são mulheres autistas, elas normalmente conseguem esconder os sintomas, né, ou os comportamentos, enquanto os homens têm mais liberdade para agirem de qualquer forma. Que curioso isso, né? Ele bateu no coleguinha, mas é porque ele é neurodivergente. É por causa disso. Ele mordeu, ele assediou, ele falou tal coisa. Mas é porque ele é neurodivergente. Então ele não tem essa noção. Inclusive, durante muito tempo, se acreditou que autismo era uma condição predominantemente masculina. Agora, é muito curioso isso mesmo, tá? Porque a gente, inclusive, já teve vários casos aqui no canal da gente falar do negócio de criança e tudo mais. Normalmente, quando a criança faz alguma coisa e a mãe diz: mas é porque é neurodivergente, porque tem TDAH, porque tem isso, porque acredita que tem nível 1 de autismo, porque não sei o quê. Normalmente é menino. Enquanto meninas, elas são obrigadas desde a infância a mascarar essa neurodivergência, por isso também que é mais difícil diagnosticá-las, além do fato de ter o machismo na psiquiatria e blá blá blá. A repercussão. Eu ia entrar em um outro assunto aqui, que era o assunto da esposa dele, que agora, a essa altura, deve ter 1 milhão de seguidores. Mas, eu ia mostrar o que ela falou, mas não falar nada demais, gente, porque assim, obviamente não tem muita coisa pra falar, né? Do dia pra noite. Será que eu passo o vídeo? Tem um vídeo aqui do Márcio Olim ótimo, que eu não preciso nem falar, eu deixo só ele falar. Vou passar assim, vou passar. Eu deixo ele falar e eu só fico aqui do lado fazendo assim, ó. Pedro, do BBB, o Pedro esse que assediou a ex-esposa do Pedro, do BBB, o Pedro esse que assediou uma moça lá dentro da casa e fugiu da casa, ganhou 800 mil seguidores. E eu não consigo nem saber qual é o nome dela, eu não faço dessa moça. E ela publicou recentemente que ela passou o dia inteiro em reunião e que vai trazer novidades e que ela vai gravar mais um pouco da sua rotina. E aí a discussão que todo mundo tem, né, nesse momento é de que influenciadores estão todos no mesmo balaio, que tá todo mundo sendo farinha do mesmo saco, que você basta ganhar seguidores para ser um influenciador digital. E isso não é verdade. A gente precisa muito dialogar sobre o que de fato as pessoas fazem para influenciar a vida dos outros, como elas modificam a vida dos outros. Ela fala sobre ciência, ela fala sobre história e geografia, ela pesquisa os assuntos quando ela fala de política, ela faz um ativismo, ela te influencia em quê? Ela te ensina a fazer crochê, ela te dá receitas de como você ter uma renda extra. O que ela faz para influenciar e modificar a sua vida? Essas pessoas que ganham seguidores da noite pro dia não são influenciadores.
influenciadores. É muito errado chamar essas pessoas de influenciadores. Eu não sei nem o nome dessa moça. Eu nunca ouvi o nome dela, talvez. Assim como eu não sei o nome daquela moça que é a moça do avião, que teve uma implicância com a mãe de uma criança e que ganhou milhões de seguidores. E tudo bem a questão dos milhões de seguidores, porque o verdadeiro influenciador não precisa de milhões de seguidores. E a lógica é muito louca, né? Porque a lógica dos seguidores, ao mesmo tempo que tem uma parte de curiosidade, de seguir para saber o que aquela pessoa... Então tem uma coisa mórbida ali, de você querer saber o que ela vai falar depois daquilo, e é por isso que as pessoas seguem. Também tem uma questão de recompensa. A Jennifer do Avião ganhou a recompensa, né, de ter milhões de seguidores, porque fez uma coisa que, num surto coletivo brasileiro, acreditou-se ser maravilhoso para a sociedade, né? Agora, eu até vou fazer um parênteses, porque eu me estresso com uns papos, assim, do tipo... porque influenciador, isso, aquilo... Sim, gente, tem um monte de gente doida, e não começou ontem, e não começou com a internet, tá? Gente fútil, doidinha, que se utiliza da fama e do dinheiro que tem para ser maluca, existe desde que o mundo é mundo, né? A única diferença é que hoje as pessoas têm mais capacidade de mostrar isso por aí. Mas sempre existiu, inclusive a gente sempre amou e sempre achou maravilhoso e sempre jogou aí pro alto como grandes celebridades, tá? Então isso não tem nenhuma novidade. Agora, me estressa muito as pessoas acharem que... outro dia eu vi no post lá falando do golpe, né, dos meninos do 2 de Paz, falando, tem que se fuder mesmo o influenciador. Tem que se fuder mesmo influenciador. Aí eu cliquei e dá pra saber, quando vocês comentam aqui no canal, eu consigo clicar e ver todos os comentários que vocês fizeram no canal e consigo ver também os canais que você também é inscrito no YouTube. E aí, esse cara que comentou isso era inscrito em vários criadores de conteúdo. Aí eu fico perguntando, a gente é babaca de estar aqui criando conteúdo pra você tá aí consumindo, não sei o quê, pra depois você dizer que influenciador é tudo filha da puta, tem que se fuder mesmo? Porque, assim, será que você fala isso da televisão, da Netflix, do não sei o que você assiste? Da galera lá que tá... Isso que a gente tá fazendo isso aqui de graça, né? E o povo vai reclamar que tem publicidade, que tem não sei o quê. A gente tá fazendo isso aqui de graça, sem cobrar R$1, e você paga lá a assinatura disso, a assinatura daquilo, e o minuto que você gasta lá assistindo uma série da Netflix é o mesmo minuto que você gasta assistindo meu vídeo aqui. Então, pra você, no final das contas, o valor que tem você assistir uma série da Netflix ou assistir um vídeo meu é o mesmo, porque é o mesmo tempo que você está escolhendo investir para você gastar seu tempo, seja para uma coisa que vai te divertir, que vai te fazer aprender, que vai vai fazer você se emocionar, vai fazer... Não interessa. É conteúdo que está sendo produzido aqui e que pessoas trabalham. Mas é um trabalho fácil. Mas é um trabalho difícil. Mas é um trabalho não sei o quê. Primeiro que a gente não está aqui... Obviamente tem trabalhos mais difíceis do que outros. Isso é um fato. Tem trabalhos que pagam melhor do que outros, isso é um fato. Outra menina também falou, porque você nunca falou. Tem profissionais de enfermagem que estão sem ganhar um tempão e você nunca falou. Porque aqui não é o balanço geral, amor. Primeiro que eu falo aqui do universo que eu entendo, né? Segundo que a gente tá falando aqui de coisas que tem a ver com o universo da comunicação, que tem a ver com o meu universo, que tem a ver com o universo de influenciadores, que são de pessoas que estão aí na mídia e tudo mais. Agora, eu não sou o RJTV, eu não sou o Jornal Nacional, eu não tô aqui para fazer a denúncia do governo, não sei o quê. Aqui tem outras pessoas que talvez vão fazer isso melhor do que eu. Então, sempre tem esse papo de que porque influenciador ganha muito. Meu amor, 95% dos influenciadores estão fodidos, não tem R$1. Porque a publicidade dá não sei quantos R$1.000. Porque dá R$5.000. Muitas vezes o influenciador fecha um desses a cada 6 meses. Pega aí R$5.000 de uma publicidade dividido por 6, dá menos de um salário mínimo. Você tá viajando, você tá achando que essa porra aqui é o quê? Entendeu? Tem muita gente que ganha muito dinheiro? Ganha muito dinheiro. Eu vivo disso e vivo muito bem, obrigada? Com certeza. Trabalho bastante pra fazer isso? Sim. Trabalho que nem uma pessoa que pega ônibus todo dia e sai, não sei o quê? Definitivamente não. Sou muito privilegiada de poder fazer o que eu faço, mesmo que eu trabalhe bastante 24 horas. Eu não posso me comparar em momento nenhum com uma pessoa que tá ganhando um salário mínimo para trabalhar 6 vezes na semana, se fuder na rua e tudo mais. Não posso comparar. Agora, pegar e jogar todo mundo pra merda é foda. É foda. Dizer que todo mundo tem que se fuder. Agora, e comparar com essa menina que eu sei lá quem é, que também, até outro dia, a gente tava vendo ela sacaneando a ex, falando da família, que não sei o que, etc. E eu não sei. Eu não sei quem é, ou deixa de ser. Né? Mas seguiram essa pessoa não porque gostam dela, mas para punir o Pedro.
Aí, do nada, a menina tá fazendo reuniões com não sei quem pra trazer novidades. Novidade de quê, mano? Qual é o teu conteúdo? O que você produz aqui? Mas a pessoa ganha seguidores por metade, uma questão mórbida de querer saber quem ela é, e metade para punir, né? Para você premiar / punir alguém. Que é o que tá acontecendo, né? Então, jogar todo mundo no mesmo saco pra merda é coisa de idiota. E, de novo, esse menino que comentou isso deve passar o dia inteiro no YouTube consumindo outros criadores de conteúdo que, por acaso, são as pessoas que ele tá dizendo no comentário que tem que se fuder. Então faz o seguinte, para de consumir conteúdo de criador de conteúdo. Para de consumir. Se você acha que o influenciador tudo filho da puta tem que tomar no cu, o que você tá fazendo aqui assistindo meu vídeo? Tô falando que você deve ser acrítico a essa situação? Definitivamente não. Acho que a gente tem que ter a crítica bem ligada e bem afiada pra gente olhar realmente quem é que tá fazendo um trabalho legal e quem é que tá de sacanagem. Né? Quem usa da influência, quem usa da visibilidade pra coisa escrota. Agora, botar todo mundo pra merda e mandar todo mundo se fuder, aí eu acho que é bem complicado. Ele influencia a comunidade que ele cria, a comunidade que ele desenvolve, e ele ganha grana com aquilo ali. Eu sou um influenciador. Eu produzo um conteúdo que é um conteúdo genuíno. Eu pesquiso, eu estudo, eu falo e eu vivo do meu conteúdo. Eu não tenho milhões de seguidores. E eu nem trabalho aqui nessa plataforma que é o Instagram. Eu trabalho no YouTube. Lá eu realmente construí uma vida, uma comunidade. Lá eu ganho um dinheiro, eu sobrevivo com ele, faço todas as coisas que eu sempre sonhei e sim, influencio pessoas. As minhas opiniões são opiniões que mexem com a vida das pessoas. Eu tenho essa resposta, eu tenho esse feedback das pessoas constantemente. A questão é que acabam colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. E a gente está vendo claramente que essa moça vai vender tigrinho. É a única alternativa que ela tem, que é a alternativa que todas essas pessoas que ganham repentinamente seguidores fazem. Porque a gente vive num país onde uma pessoa que esquartejou a mulher inteira e deu para cachorros comer ganha centenas de milhares de seguidores. Um ex-jogador de vôlei comete homofobia e fala que ele é bolsonarista mesmo, ele ganha centenas de milhares de seguidores. Um cara que foi preso, condenado pela justiça por um crime que ele cometeu, um cara que é estuprador, todos eles ganham muitos seguidores. Essas pessoas não são influenciadoras. É que as pessoas da população se identificam com essas pessoas por alguma razão. E essa identificação não é influência. É porque você é uma pessoa, você, no âmbito geral, ali, de uma forma geral, você é uma pessoa que você quer ser homofóbico, que você quer ser escroto. Eu até discordaria do Márcio aqui nesse lugar, que eu sempre tento fazer essa separação entre influenciador e criador de conteúdo, né? Influenciador, qualquer pessoa é. Ela não precisa criar conteúdo, ela não precisa ter responsabilidade, ela não precisa ter nada. Influenciador é literalmente uma pessoa que influencia outras pessoas. E o cara que é filha da puta criminoso, que faz merda, que não sei o quê, esse cara é influenciador. Influenciador no sentido estrito da palavra. Né? No sentido de influenciar outras pessoas. Até se a pessoa é uma escrota, homofóbica, não sei o quê, e tem pessoas que seguem ela está influenciando a você se sentir melhor na sua posição de filha da puta. E tudo certo, quer dizer, tudo certo. Mas assim, né, dentro dessa lógica, a gente pode dizer que essa pessoa é influenciadora. Eu só não sei se essa pessoa é criadora de conteúdo. E pra mim, existe... Para você ter uma carreira nisso, você tem que criar conteúdo. Você tem que, né, ser uma pessoa que produz alguma coisa, que seja do entretenimento, seja do humor, seja da informação, seja da ciência, seja do que for. Né? Agora, tem gente que tá aí simplesmente... E até mostrar a sua vida, dependendo, é conteúdo. Né? Então eu acho que eu separaria essas duas coisas. Uma pessoa que você quer externalizar o seu racismo, é uma pessoa que você quer externalizar o seu machismo, mas você não pode, porque você tem amarras sociais e questões sociais que vão te prender a isso. Mas quando uma pessoa que é muito conhecida, que é notória, faz isso nas redes sociais, faz isso publicamente, em rede nacional e afeta um monte de gente, você vai lá e segue ela. Por quê? Porque ela te representa. Ela representa essas pessoas que seguem esse tipo de gente. Bandido, político bandido, estuprador, machista, misógino, homofóbico,
intolerante religioso. É por isso que essas pessoas têm milhares de seguidores. Mas eles não são influenciadores, eles não estão necessariamente produzindo um conteúdo que vá modificar, transformar a vida das pessoas. E a gente está falando de modificação e transformação e influência em diversos âmbitos. Não só necessariamente falar de ciência, falar de política, não é exatamente isso. Mas a pessoa pode te ensinar a limpar a sua casa, por exemplo, a tirar a gordura das paredes do banheiro. Ela pode te ensinar a dirigir melhor, ela pode te ensinar tantas coisas. Inclusive, todas as pessoas que você coloca lá, ó, como trocar a resistência do chuveiro, teve um filho da puta de um criador de conteúdo que teve que parar o tempo dele pra gravar aquele vídeo pra hoje você poder usar, seja no YouTube, seja no TikTok. Então, de novo, tirar todo mundo pra merda faz o seguinte, pega e volta a usar a Barça. Porque se alguém teve que gravar um videozinho, como é que faz um pudim? É algum criador de conteúdo que parou pra fazer isso. Coisas influenciar tantas coisas boas na sua vida, como por exemplo fazer chás maravilhosos com plantas que você pode plantar dentro da sua casa e você não precisa comprar. Ela pode te ensinar muitas coisas legais que vão te influenciar a ter uma vida muito melhor em todas as camadas. É por isso que existem diversas centenas de editorias, que a gente separa os conteúdos por editorias, dentro das plataformas. O influenciador disso, de make, o influenciador daquilo, o influenciador daquilo outro, né? O que faz DIY, o que faz viagens, o que dá dicas de como você comprar passagens mais baratas. Existem diversas camadas que a gente chama de editoria. Essas pessoas que fazem editorias e que são focadas num nicho específico são influenciadores, porque elas não apenas pesquisam aquilo, estudam aquilo, como elas vivenciam aquilo, como elas constroem um arcabouço teórico, organizado, muito bem pensado, estruturado, roteirizado, editado para postar em suas redes. Isso é influência digital. E não obrigatoriamente precisa ter uma grande estrutura, tá? Não obrigatoriamente precisa ter uma grande estrutura. A pessoa, às vezes, o conhecimento empírico dela, literalmente, a vida dela é o conteúdo. E tudo certo também. A pessoa não precisa, dependendo do assunto, obviamente, né? A pessoa não precisa ter um grande estudo aprofundado. Eu não vou entrar tão mais a fundo nisso, porque o vídeo é longo, tá? Do Márcio. Dá uma olhada lá nas redes dele, que tem esse vídeo completo. E eu acho que a gente muda também muito o assunto daqui. Mas é bom a gente ter essa consciência, né? Um pouquinho. Enquanto isso, o Pedro tá lá ganhando seus seguidores, né? Qual é? Vamos ver aqui, ó. Pedro. Porque já deve ter. Não como a esposa, né? Mas 200 mil seguidores já. Viu? Todo mundo que segue ele concorda com ele? Não. Não obrigatoriamente. Mas tá lá criando volume, né? E é isso, para uma marca que vai querer alguém que seja sério, não vai contratar. Agora o Tigrinho, que não tá nem aí, não fez nem desfez, o que quer mais é número, e que todo mundo olhe seu Instagram, ele quer mais é que se foda. E é para ele que talvez vai acabar a publicidade ali pagando, né? Por isso que tanta gente hoje faz Tigrinho, porque é a única coisa que consegue fazer. Boa noite.